Fala, Sagatiana, começando um vídeo aqui no canal, CRB Minha Paixão, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante, tem uma meta de chegar a 7 mil inscritos. Conto com você, tu Sagatiano, falar aqui sobre o lançamento, né, das camisas aí, regatiana. E comente aqui na sua regatiana qual é a camisa que você mais gostou aí, a camisa vermelha, a branca ou a grena. Então, comente aqui no canal Sem Paixão, que eu vou trazer aqui imagem, né, das camisas aí. E também falar aqui sobre o que falou o Brente Mário Marroquim, para o trecho aí. E trazer também uma coletiva aí com o Rodrigo Baracho e também Ari Barro, falando um pouco o Anselmo Ramon, né? E Felipe Baracho citou aí na coletiva que com a saída do Anselmo Ramon, né? Já com a vinda do Anselmo Ramon, o CRB pode trazer 3 jogadores aí na faixa ali de 3 dígitos. Trazer aqui a fala dele aí, junto com o Ari Barro, né? Daqui a pouco, mas vamos ver logo aí o lançamento das camisas regatiana, uma linda festa que teve. Vamos ver a imagem aí, tá vendo aí, né? O desfile aí com as camisas aí regatiana, lindas camisas, né? Sensacional, parabéns aí ao CRB, esse lançamento e a homenagem também, né? Os ídolos aí que fez, né? Então, você tá vendo aí? Então, comente aí qual a camisa que você mais gostou do regatiano. Eu mesmo gostei praticamente de todas, né? Todas são lindas, né? Mas cada um tem seu gosto. Mas comente aqui no canal Minha Paixão, qual é a camisa que você mais gostou do regatiano? Tá vendo a imagem aí, né? Do desfile. Cada uma mais muito que a outra. Sensacional. Uma grande festa aí. Teve aí Pagode do Galo. Teve Alex NSC também, com o filho dele, né? Uma grande festa aí para lançamento da camisa regatiana, né? Então, tá de parabéns aí. Mas vou trazer aqui o áudio aí do Brente Mário Marroquim falando, né? Vamos ver o que ele falou aí. Amigos, aqui ninguém está preocupado em saber qual foi o valor, de fato. Estão preocupados em saber o seguinte: como criticar a gestão. A crítica aqui é para fazer o seguinte: vamos criticar a gestão. Porque tem um movimento orquestrado de tentar criticar a gestão. Então o cara não quer saber o valor. Primeiro o cara quer criticar porque disse, não, era a diretoria que não queria, o que é uma mentira. Depois querem saber o valor, mas não querem saber o valor. Porque se foi muito dinheiro, ótimo. Quero saber onde é que vão botar agora o dinheiro. Quero saber quem vai contratar. Ah, não contratou. Ah, foi pouco dinheiro. Ah, foi pouco dinheiro, é um absurdo, é amadorismo, vender um jogador por pouco, tão pouco. Então ninguém quer saber o valor. Tá? O movimento que existe hoje é um movimento para criticar. Como a gente não pode divulgar o valor, graças a Deus, tá? Não vai haver crítica. A única crítica que fica é, eles não disseram. Então, continuem criticando, porque a gente não pode dizer. Graças a Deus existe um contrato de confidencialidade e os valores não serão repassados. Aí, fico disse, não disse. E lembrando também, né, galera, o CRB tá no mercado e em breve surge mais nome aí, trago aqui no canal Sem Paixão, né? Se fala muito aí de alguns jogadores, mas vou trazer aí, quando fechar aí a contratação, trago aqui no canal, beleza? Vamos ver o que falou aí o Felipe Baracho e o Ari Barro falando sobre essa vinda do Anselmo e o que o CRB pode ganhar em troca, beleza? Então, tamo junto. Deixe seu like, é muito importante. Canal Sem Paixão, canal de torcedor torcedor. Forte abraço. Em relação a essa questão da janela que está se fechando, né? Fecha amanhã. Claro, os amigos também fizeram algumas perguntas sobre o assunto, mas eu lembro que quando você chegou ao clube e foi apresentado, se falou também sobre o futebol sul-americano, né? Tirando o Brasil, esse mercado sul-americano fora do Brasil. Como é que ficou isso? Principalmente olhando hoje para esse cenário que o CRB tem como condição de contratações e, ao mesmo tempo, aquilo que o mercado tinha para, entre aspas, oferecer ao CRB dentro daquilo que o treinador também precisa nesse momento. Boa tarde. Boa tarde. Realmente foi dito isso e eu continuo sustentando. Eu vejo que uma das soluções do futebol brasileiro é ir buscar jogadores sul-americanos. Inclusive, eu estava tratando recentemente uma possibilidade de um jogador sul-americano
que jogou Copa América, jogou bastante no México e estava agora na Colômbia. E por uma questão financeira a gente não chegou no acordo pelo nível do atleta, né? Ele quis um valor muito fora da curva, até da própria realidade de futebol da Série B. Seja qualquer clube que seja, financeiramente foi um valor que mais... É isso que eu quero te falar. Eu ataquei, né, dentro das condições, né, de janela, eu ataquei o futebol sul-americano, ao qual eu gosto muito. Então, cheguei, tinha alguns objetivos da diretoria para estabelecer e essas metas foram alcançadas, né? Nós tínhamos aí uma quantidade de atletas no elenco, nós tínhamos um orçamento que já estava estourado e dentro disso a gente fez aquilo que foi pedido, tirando alguns atletas para enxugar o quantitativo e também enxugar a questão orçamentária. Então, dentro dessa possibilidade e realidade, fechou a janela, né, depois que eu cheguei, e abriu novamente. Só que quando ela abre novamente, ela só abre e me dá uma condição de ir em busca de jogadores locais. E essa janela local, muitos jogadores que têm um nível de estar aqui conosco estão empregados, não é fácil. E aí você tem que ir em clubes de Série A, de Série B, da Série A aqueles que não estão jogando, né, não estão satisfeitos, e de Série B aqueles que não estão jogando também. Foi o caso do Rainer. O Rainer não estava sendo utilizado num clube de Série A e trouxemos. Então, a probabilidade de sempre isso estar acontecendo, né, a gente faz. Trouxemos o Baggio agora, que é um jogador que eu sempre tive um desejo enorme de trabalhar com ele. Você vê o Breno, que veio dentro de uma negociação, mas era um jogador que ele não era titular dentro da sua equipe. Aí você fala, você está trazendo jogadores reservas. O jogador tem um porquê, né? O jogador já estava há 4 anos, né, numa equipe. E a gente acredita muito que vai chegar aqui a novos ares. É um modelo de jogo diferente, são companheiros diferentes, cidade nova, torcida nova. E aí o cara tem um gás novo. E aí espero que todos que chegaram agora possam corresponder à altura da expectativa do nosso torcedor. Ari, boa tarde para você. Vamos tocar no assunto Anselmo Ramon, né? Uma saída que demorou um tempo para ser concretizada, a transferência dele para o Goiás. Queria que você avaliasse a negociação como um todo. O CRB recebeu uma compensação financeira e também o Breno Herculano veio, já está aqui inclusive no CT Ninho do Galo. Queria que você fizesse uma avaliação dessa negociação. É óbvio que o CRB perde muito com a saída de um jogador como Anselmo Ramon, mas a negociação no fim das contas, ela foi boa para o CRB, não só sobre a vinda do Breno Herculano, mas também falando do contexto geral, podemos dizer assim. Veja só, ela foi uma negociação trabalhosa, ela foi uma negociação dolorosa, porque eu não queria perder o Anselmo Ramon, o presidente não queria, o treinador não queria, o torcedor não queria, ninguém queria perder o Anselmo Ramon. O Anselmo tem uma identificação gigante, né, com a instituição, uma liderança extraordinária. Em tão pouco tempo de trabalho com o Anselmo, eu me identifiquei com ele, porque quem é de verdade, fala a verdade e tem caráter e princípios, você consegue se identificar muito bem e rápido com isso. Então, deixar bem claro que foi um desejo do atleta. Em nenhum momento se demorou esse tempo todo, o CRB toda hora estava botando empecilho, não. Estava tentando buscar o melhor para o clube. Não dava para sair de qualquer jeito, porque a gente não estava abrindo mão de um qualquer. Nós estávamos abrindo mão do Anselmo Ramon, que é o artilheiro do século no clube. Então, é uma perda gigante. A gente sabe que ele, por onde passou, fez a sua marca, fez a sua história. E agora, tudo que a gente pode fazer é dar uma explicação para o nosso torcedor daquilo que vinha sendo feito. Eu também já estava desgastado com essas tratativas desde quando chegou, de fato, o interesse do Goiás. A gente estava toda hora, de manhã até a noite, encontrando uma forma de poder resolver, seja a permanência dele ou a saída dele. Isso se estendeu e só veio resolver ontem, né?
Acho que ontem que veio resolver. Antes de ontem, né? A finalização mesmo aconteceu ontem, com a assinatura dos contratos federativos, enfim. Os anúncios, como já estava tudo acertado com a documentação, o anúncio foi antes, lá e aqui. Mas a finalização mesmo, com a assinatura de documentos, de rescisão do Anselmo aqui, de assinatura de contrato CBF com o Breno conosco aqui, só se deu ontem. Então, houve sim toda uma questão, né, que envolveu muito movimento, e do lado financeiro nós trouxemos aqui o Felipe Baracho para poder dar uma explicação para o nosso torcedor, porque é uma área que não me compete. Eu vou responder e nunca vou fugir de nada que me compete. Então a gente tem que aquele velho ditado, né, cada macaco no seu galho. Então eu na minha, ele na dele, então cada um fazendo o seu. Então o Felipe está aqui para dar uma explicação para o nosso torcedor com relação às finanças e tudo que envolve o lado financeiro. Digo que foi uma perda gigante, né? Que ninguém aqui gostaria de ter tido essa perda, mas ela aconteceu. Então daqui para frente é abraçar quem continua conosco, é dar moral para aqueles que estão empenhados e buscando fazer o melhor para dentro do CRB, e pedir ao nosso torcedor que ele tenha paciência, que o que estamos fazendo é uma reformulação dentro de uma reformulação que já estava sendo feita do ano passado para o início desse ano, e às vezes o futebol ele não te dá esse tempo, não te dá esse prazo, mas eu peço ao nosso torcedor que a gente está trabalhando muito, mas muito, para que qualquer perda ou qualquer movimento, né, dessa reestruturação, ela seja cirúrgica, ela seja assertiva, para que a gente possa ter um resto de ano aí, né, com competições nacionais, que é onde faz o clube crescer, que é em nível de competições nacionais, é na Copa do Brasil, enfrentando o Santos, é na Série B, iniciando bem como a gente iniciou, porque a competição é muito longa, mas ela, mesmo sendo longa, ela passa muito rápido, o tempo ele é muito rápido. Então, o Felipe está aí para explicar para o nosso torcedor essa questão financeira com relação que envolveu o Anselmo, e algumas perguntas que vocês queiram fazer para ele, tá aqui para isso. Pode aproveitar, Felipe? Tá. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu gostaria de falar de forma até humilde, de reconhecimento de erro, que a nossa gestão ela peca muito na comunicação das informações que a gente tem no clube. Isso é um fato, isso é uma realidade, a gente reconhece esse defeito, a gente está precisando melhorar, iremos melhorar, já temos trabalhos internos para tentar melhorar essa comunicação, e falar para a nossa torcida que essa negociação do Anselmo, ela mais do que valor monetário, ela envolveu o valor sentimental, o valor de apego, e isso tudo não tem preço. Tudo que o Anselmo conquistou foi mérito dele. Nós tivemos condições de manter o Anselmo durante esse tempo todo, dando a oportunidade e a chance dele fazer a história que fez pelo mérito dele, e isso se transformou em valor. E infelizmente nos colocou numa posição de ter que tratar isso de forma monetária, de transformar esse valor em dinheiro. E isso foi muito difícil, foi doloroso, a gente impôs algumas situações, a gente não abriu mão de algumas coisas também, faz parte da negociação, e entendemos que, gostaria de dizer também que infelizmente existem cláusulas de confidencialidade e que valores não podem ser divulgados. Muito se fala, muito se especula, é uma pena isso, mas para a gente não teria problema de falar, não teria, mas infelizmente no contrato tem isso. E que gostaria de falar para a nossa nação que o Anselmo, ele foi um desejo dele sair do clube, a gente buscou de todas as formas convencê-lo a ficar. Nós buscamos, dentro da negociação, extrair o máximo possível para o nosso clube, e todo o movimento que nós fazemos é em prol do CRB. O CRB, ele em um tempo para cá, desde 2023 talvez, a gente esteja colocando o CRB no cenário do mercado da bola, como diz. E esse mercado da bola ele tem
ele tem uma característica. Existe a expectativa em cima das negociações e existe a realidade. Se pararmos para analisar o que foi feito desde 23 até agora, nós conseguimos captar recursos como nova fonte de receita com venda de ativos. Teve o Emerson Negueba, teve o Guilherme Romão. Nós, no ano passado, fizemos investimentos em percentuais de atletas como Léo Pereira e Hereda. E nós esperávamos que acabássemos o campeonato ano passado em alta, com o nosso jogador valorizado. Infelizmente, a nossa situação na competição desvalorizou alguns atletas, ou não foi a valorização que a gente esperava. E na negociação com eles, foi tratado que caso viesse proposta de Série A, a gente liberaria o atleta. Porém, a gente não liberou sem remuneração. O CRB emprestou e o empréstimo foi remunerado. Isso fez devolver uma parte do valor que a gente investiu para nossos cofres. E nós temos sementes plantadas na Série A que podem valorizar ainda mais do que a gente imagina. Então, o trabalho que está sendo feito no CRB é de plantar semente e a gente só colhe o que a gente planta. Eu queria tranquilizar o torcedor que todo esse trabalho é feito com muita seriedade em prol do CRB, em prol do clube. A gente vem crescendo, a gente vem buscando receitas onde o CRB não tinha. É uma forma de dar sustentabilidade ao trabalho que a gente vem fazendo. Lembrando que o CRB está inserido numa situação socioeconômica muito complexa. A gente está em Alagoas, em Maceió, que o dinheiro praticamente circula à míngua. É difícil essa situação e a gente consegue, dentro do limite que nós temos, montar times e estrutura competitiva para trazer bons jogadores, para trazer bons profissionais como o Ari, como nosso treinador, o Barroca, para manter o Anselmo durante 4 anos, um atleta acima do nível que a gente estava acostumado a ver aqui. Então, tudo isso é força do trabalho e da gestão que a gente vem fazendo. Nós não pretendemos acabar com isso, parar com isso, nós iremos dar continuidade. Como o Ari falou, a gente acabou uma temporada com um elenco desgastado por conta da luta pelo rebaixamento, um momento político também que foi desgastante para nós como gestão. E isso nos deu uma turbulência muito grande naquele momento. E nós erramos. O futebol é uma ciência de probabilidades. Tem coisas que a gente faz, e atitudes e ações que aproximam a gente do êxito, mas também tem decisões e atitudes que nós tomamos que distanciam a gente do êxito. E o que nós fizemos lá atrás distanciou a gente do êxito. A gente enxergou isso, como todos enxergaram, torcida, imprensa, conselho, e a gente também enxergou, e nós agimos. CRB agiu, CRB trocou diretoria, trocou jogador, trocou comissão técnica. Isso é ação. Estamos trabalhando, trouxemos novos jogadores, buscando acertar. Capacidade técnica de avaliar jogador X, Y, Z é do departamento de futebol. E eu creio que alguns atletas que já chegaram já mostraram que vieram para vestir a camisa de titular. Então, nós temos hoje um CRB que, em termos de futebol, não estamos em crise. A gente foi campeão alagoano, apesar de ter sido eliminado na Copa do Nordeste. Na nossa gestão isso foi inédito. E estreamos com vitória na Série B, coisa que não acontecia há 7 anos. Mas a gente já está preocupado com o jogo contra o Atlético. Com certeza a gente já vai com um time muito mais encorpado, com um trabalho de semana de trabalho do Barroca. E nós temos certeza que o CRB vai ser um time competitivo nessa temporada. A gente trabalha para isso, a gente almeja coisas grandes, a gente almeja chegar numa Série A. Chegamos muito próximo de conquistar uma Copa do Nordeste, tirando um grupo City que, enfim, trabalha com dinheiro infinito praticamente para o Brasil. E a gente precisa entender o contexto que a gente está inserido. A gente faz muito com o pouco que a gente tem. Essa é uma forma de tranquilizar o nosso torcedor. A gente trata o nosso CRB com muito carinho. O dinheiro e o recurso que chega para o clube é tratado com muito carinho, com muita objetividade, com investimentos na estrutura do clube, na divisão de base, dando o melhor de possibilidade para logísticas. Acabamos de fechar um contrato com a operadora de passagens e hospedagens, e agora é Atena, não é mais Palas, da CBF, da Série B,
para tentar oferecer o melhor para os nossos atletas, a nossa comissão técnica, e investimos num departamento médico, tudo isso em busca de um CRB mais forte. Então vamos continuar. O Anselmo, infelizmente, é página virada, a gente precisa seguir adiante e ter certeza que o CRB está sendo bem tratado e bem gerido. A pergunta do Matheus Guimarães, do Timaço da Gazeta. Ari, o CRB ainda busca um lateral esquerdo para o elenco, visto que o Vitinho recebeu sondagem do Santa Cruz e desta forma deixaria o clube apenas com o William Bahia disponível para a posição? Veja bem, estamos sim à procura, né, de um lateral esquerdo, mas eu quero também sempre deixar algo da minha forma que eu trabalho. Se eu conseguir daqui para amanhã esse lateral esquerdo, vou ficar muito satisfeito, porque eu na minha apresentação eu também falei que eu sou agressivo no mercado. Então, eu acabei de ter uma reunião agora há pouco com um jogador de Série A, na base do convencimento, e vamos aguardar ver se ele há interesse e essa disposição de vir. Caso não venha, eu prefiro, daqui a pouco, o Matheus Ribeiro, ele faz uma lateral esquerda, o Rainer também faz uma lateral esquerda, mas eu prefiro esperar até o último suspiro, né, para trazer alguém que chega e resolva, do que eu trazer um qualquer. Isso eu não vou fazer com o meu torcedor. Eu não vou trazer um qualquer para poder, daqui a pouco, eu estar desesperado para poder desfazer de um atleta. Não, a gente vai trazer um atleta. O atleta que eu trouxer pode até não jogar bem, né, porque futebol é uma incógnita e sempre será uma incógnita. Você pode trazer aqui o melhor jogador do mundo e ele pode não render. Né? Isso faz parte do futebol, né? Da parte do jogo. O jogo ele é jogado, mas o meu torcedor pode ter certeza que daqui para amanhã a gente não vai descansar enquanto não resolver mais uma ou duas pendências aí. É possível e a gente está em cima desse time aí para poder viabilizar e fechar o elenco. A pergunta é para o Felipe Baracho, até para ganhar tempo vou tentar fazer essas duas perguntas em uma. A primeira é que do ano passado para cá, o CRB teve um grande faturamento com premiações, mas também, ao mesmo tempo, acabou perdendo um pouco com a questão de rescisão de contratos, né, de treinador, de diretor de futebol, jogadores que acabaram saindo antes. Dentro desse contexto, quanto isso impacta o orçamento desse ano, daquilo que você tem previsto, e ao mesmo tempo, com esse detalhe do Anselmo Ramon, ainda que exista essa cláusula, é possível colocar em termos de comparação esse montante de transferência com aquilo que você tem de folha salarial hoje do clube? Paga uma folha, 2 folhas, 3 folhas, não sei. Fazendo essa comparação para a gente ter uma noção disso, o quanto seria, por exemplo? Pergunta inteligente a sua, mas vamos lá, pessoal. Talvez o mais importante para o orçamento desse ano não tenha sido o que aconteceu o ano passado. O ano passado, logicamente, sangrou demais o clube, principalmente a luta pelo rebaixamento, as rescisões, enfim, as premiações que a gente precisou pagar, né, nesse meio do caminho. Mas foi uma informação que nós recebemos em janeiro, que nós não receberíamos a cota da primeira e da segunda fase da Copa do Brasil. Isso impactou muito no nosso orçamento do que a gente estava planejado. E fez a gente repensar algumas situações. A saída do Anselmo representa, na verdade, para o departamento de futebol, por exemplo, a possibilidade de trazer, pelo menos, eu não vou falar em valores, mas falar 3 atletas acima de 3 dígitos, para que a gente reforce o clube da gente com o que a gente puder de melhor, dentro das condições que o CRB puder oferecer nas negociações. Não é fácil, existe muita concorrência e a gente sabe das dificuldades. E o mais importante de tudo, a gente saber que o CRB fez um excelente negócio no caso do Anselmo. Se levar em consideração o que é praticado no mercado em atletas de 37 anos de idade, talvez, tem que pegar no histórico, eu não vou me recordar se alguém da imprensa ou estudiosos que acompanham o mercado da bola tiver essa informação, algum clube de Série B que tenha pago uma cifra milionária para poder tirar um jogador de um clube na idade do Anselmo, na idade de 37 anos. A gente conseguiu botar o CRB nesse nível de negociação.
Isso é um ponto a se observar, porque, como eu falei, existe a expectativa, mas existe a realidade do mercado. E isso é um fato. Espero ter respondido. Ari, falando sobre a Copa do Brasil, o CRB enfrenta o Santos. Queria que primeiro você fizesse uma avaliação do adversário, se estava dentro do que o CRB estava esperando, se é que a gente pode falar assim, e sobre a situação do Rainer, né? O jogador pode atuar contra o Santos. Queria que você explicasse essas duas situações, por favor. Pela a realidade dos potes, né, que estavam no sorteio, a gente esperava pegar um clube de Série A, um clube que... O único que está na Série B ali, eu acho que é o Atlético Paranaense. Então, qualquer outra equipe ali ia ser uma barreira gigante, né? Mas o futebol ele é jogado. Então, nós acreditamos que do mesmo jeito que o CRB, né, passou contra o Palmeiras, não é isso? Então, também há essa possibilidade da gente chegar e também passar do Santos. É fácil? Não, nenhum jogo é fácil. Então, nós vamos nos prepararmos, né? Temos aí os jogos agora nas rodadas da Série B. E tenho certeza que daqui para lá a gente vai estar melhor ainda, né, com o trabalho, com os reforços que chegaram, para poder dar uma condição melhor para o nosso comandante. Com relação ao Rainer, como é um jogador que veio para cá com uma boa parte do salário pago pelo Santos, né, vem essa cláusula de não enfrentá-lo. Então, devido a isso, o Rainer não joga dentro do Santos. A gente já estourou nosso tempo, mas só duas perguntinhas rápidas para atender o pessoal da imprensa. Luciano Costa, da Rádio Jovem Pan News. Ari, o atacante Dadá Belmonte também será reforço do CRB nessa temporada? Veja só, o Dadá Belmonte, não é nem legal a gente estar citando o nome dele, devido a ele ter uma situação judicial. Então, quando envolve algo judicial, que não pertence, não tem nada assinado com o clube, eu não posso responder por ele. Então, eu respondo aquilo que é viável e que é possível. Me desculpe, Luciano, eu não poder dar essa resposta, a não ser essa para você. Fico lhe devendo. A pergunta do Bruno Protásio, eu vou fazer para o Baracho, da Rádio Pajussara, né? Baracho, o CRB, no entendimento da direção, começa essa Série B com o objetivo de fazer um campeonato de permanência diante de tantas mudanças? Não, eu discordo. Logicamente que diferente do ano passado, que a gente foi vice-campeão do Nordeste e entrou como uma grande expectativa, talvez esse ano a gente esteja com uma expectativa muito baixa da torcida, desconfiança de todos, mas o trabalho que nós fazemos aqui internamente, que está sendo feito de reformulação, nos dá muita confiança de a gente fazer um campeonato bastante equilibrado e buscando o objetivo de acesso. A gente não trabalha aqui internamente com permanência. Caso o desenrolar da competição mostre algo promissor ou de manutenção, a gente vai precisar se adequar à realidade, mas o nosso objetivo é de acesso, sempre.